O bíceps recebe muita atenção e por bons motivos. Só desenvolver esse músculo já muda drasticamente sua aparência numa camiseta. Neste vídeo, vou abordar os melhores e piores exercícios de bíceps segundo a ciência. Vou classificá-los numa lista de S, Super, AF. No final, escolherei o melhor dos melhores e o pior dos piores. Estes são meus critérios para classificar os exercícios. Para o nível S, precisa ter alta tensão, especialmente na posição alongada. Deve ser confortável, sem causar dor no cotovelo e ter resistência suave. E deve ter uma progressão simples. Isso é o que realmente faz seus braços crescerem. Se não dá para aumentar peso ou repetições com o tempo, o bíceps tem duas cabeças, como o próprio nome indica. Há uma cabeça curta na parte interna do braço e uma longa atrás, que contribui mais para o pico do bíceps. Há também outro músculo grande sob o bíceps, chamado braquial. Na verdade, é tão grande quanto as duas cabeças do bíceps combinadas. Ele também pode empurrar o bíceps para cima, criando picos maiores. Portanto, é um músculo importante. Veremos quais variações miram em cada cabeça conforme avançamos. No caminho, veremos evidências de que provavelmente é possível focar no pico do bíceps, e há um exercício em particular que acho que você deve incluir se quiser aumentar seus picos. O bíceps tem duas funções biomecânicas principais: flexão do cotovelo, ao dobrar como numa rosca, e supinação, ao virar a palma para cima. Você pode testar isso por conta própria. Se começar com a palma para baixo e virar para cima, vai notar que o bíceps contrai automaticamente. Eu penso em empurrar pelos mindinhos ao fazer a supinação durante a rosca. As duas cabeças do bíceps cruzam o ombro, então ele fica mais esticado com o braço para trás. Vamos começar com o exercício de bíceps mais famoso de todos, a rosca direta. Logo de cara, dá pra ver que a tensão no bíceps não é exatamente ideal. A parte mais difícil é quando o cotovelo tá a 90 graus. Acima e abaixo disso, a tensão diminui. E lá embaixo, quando a tensão é zero, é onde o bíceps fica mais esticado. Isso não é o ideal, mas você ainda vai crescer o bíceps se treinar pesado. A rosca direta é ótima para aumentar a carga, para adicionar um pouco de peso toda semana. O maior problema é que a barra reta põe pressão nos pulsos. Além disso, ocupar um suporte de agachamento só para fazer rosca é falta de educação. Isso porque rosca dá para fazer de várias formas, mas agachamento precisa do suporte. No geral, acho que a rosca com barra reta merece nível C+, mas subo para B por ser acessível. A barra W é similar, mas as alças curvadas aliviam a torção nos pulsos. Uso a parte externa da barra W, pois a pegada na largura dos ombros, esse ângulo fica entre a pegada supinada da barra reta e a neutra da rosca martelo. Porém, essa pegada angular tira um pouco o bíceps da supinação. Isso pode deslocar tensão para o braquial e braquiorradial, em vez do bíceps. Então, para garantir que meus bíceps ainda estão ativados, penso em pressionar os dedos mindinhos ao fazer a rosca. Problema resolvido. Eu realmente curto a rosca com barra W, especialmente como exercício pesado de bíceps na faixa de 6 a 8 repetições. Ficaria no nível B, mas vou subir para o A porque ainda faço bastante pela praticidade, simplicidade e sobrecarga. A rosca em pé com halteres tem zero tensão no alongamento total, igual a rosca com barra reta. Honestamente, eu teria feito mais alarde se fizesse esse vídeo meses atrás, quando saiu o nosso estudo sobre amplitude total versus parciais alongadas. Veja esse vídeo para saber mais. A rosca com halteres perde um ponto pela curva de tensão, mas ainda é prática e vai fazer seus braços crescerem. É bom trabalhar cada lado individualmente, o que ajuda a corrigir assimetrias no tamanho do bíceps. Roscas alternadas com halteres são menos ideais, porque o bíceps descansa muito entre cada repetição. O estudo de Goto sugere que pausas longas sem tensão entre repetições são piores para o crescimento muscular. Se fizer ambos os braços juntos, a rosca com halteres fica no nível abaixo. Fazer roscas com halteres no banco Scott melhora imediatamente o exercício. Inclinar o braço aumenta a tensão no bíceps na posição alongada. Mesmo com o braço à frente, há bom alongamento se descer completamente. O mais importante é ter alta tensão nessa posição alongada. Alta tensão no alongamento é mais crucial que o alongamento total do músculo. Um estudo recente comparou roscas inclinadas com roscas no banco Scott. Crescimento do bíceps distal.
mais próximo do cotovelo. Isso ocorre porque a rosca Scott dá alta tensão com bom alongamento, enquanto a rosca inclinada não dá tensão em grande alongamento. Roscas Scott também fixam os cotovelos, impossibilitando ultrapassas. Não há nada a criticar, então a rosca Scott pertence à categoria S. Quanto às roscas inclinadas, um estudo mostra que são piores que as Scott, então vão para a categoria inferior. Ainda as faço às vezes, pois são boas para alongamento, rápidas de preparar e fáceis de fazer. Ainda as coloco na categoria abaixa. A rosca deitada é basicamente a versão extrema da rosca inclinada. Vi pela primeira vez na rotina de braço do doutor e apesar de parecerem estranhas, senti que eram bem eficazes. Você sente um alongamento enorme, principalmente no topo do bíceps, perto do ombro. Para mim foi ótimo, mas se você tem problemas no ombro, talvez seja melhor pular. Diferente da rosca inclinada, deitado, sinto mais tensão no bíceps na posição inicial. É cedo para dizer se prefiro a rosca inclinada, mas vale tentar. Coloco no nível A. A rosca Scott é basicamente uma rosca pregador com braço vertical, e embora o cara tenha tido bíceps impressionantes, não acho que seja o melhor exercício. Não é o melhor exercício para bíceps. Isso porque ao colocar o braço na vertical, você tira a atenção na posição alongada. É só uma versão pior da rosca pregador a 45 graus, então não vejo por que fazer. Vai pro C. Por outro lado, a rosca no banco plano é basicamente uma rosca Scott com o banco totalmente horizontal. Fazer assim causa maior tensão no bíceps na posição mais alongada e depois a tensão diminui durante o movimento. Fazia isso como finalizador de alta repetição, mas voltei à rosca Scott padrão de 45 graus recentemente. Acho que se atinge um limite na progressão porque se fica limitado a pesos leves e muitas repetições. Como queima de alta repetição com ênfase no alongamento, são boas, mas cansei rápido delas. Estou colocando-as no nível B baixo. A rosca Scott na máquina tem a vantagem de manter a posição bem fixa. Só faço na metade inferior do movimento para enfatizar mais o alongamento e faço toda semana. Facilmente vão para o nível S, mas ainda não são o meu melhor exercício para bíceps. Antes de chegar lá, vamos falar da rosca do garçom. Este é provavelmente o exercício de bíceps mais gimmick que vejo as pessoas fazendo. O peso fica estranho e limita a sobrecarga. Eu usaria halteres. Se quiser hiperestender os pulsos para tirar os antebraços, dá para fazer com halteres, com mais liberdade. Estou colocando a rosca de garçom na categoria arrastada tem potencial, pois ao mover o braço para trás, você alonga mais o bíceps. Porém, ao flexionar, você encurta o bíceps no cotovelo e alonga no ombro. Isso significa que o comprimento total do bíceps não muda muito durante o movimento. É parecido com os isquiotibiais no agachamento, que sabemos não crescer muito com esse exercício. Então, mesmo sem estudos diretos, acho que a rosca martelo não desenvolveria os bíceps tão bem quanto uma rosca com halteres padrão. Vai para o nível C. A rosca aranha é outro exercício superestimado. Ao mover os braços para a frente do corpo, você coloca os bíceps numa posição muito encurtada. Assim, em nenhum momento do movimento, seus bíceps experimentarão um alto grau de alongamento. Os halteres também podem bater no banco e atrapalhar, então a rosca aranha vai para o nível C. Certo, as barras fixas. Se olharmos de lado, vemos uma boa amplitude de movimento no cotovelo e de todos os exercícios para costas, acho que estes desenvolverão mais os bíceps. Porém, como muitos músculos das costas estão envolvidos, é improvável que os bíceps sejam o fator limitante. Então, embora aumentem seus bíceps, principalmente para iniciantes, não acho tão eficazes quanto exercícios isolados. Mas por serem acessíveis, só precisando do peso corporal, ainda os coloco no nível B. Beleza, vamos nos divertir um pouco. São um exercício de brother. 7 reps na metade inferior, 7 na superior e 7 completas no fim. É divertido desafiar os braços, mas acho que a ordem não é a ideal. Os 21 aos tradicionais começam pela parte alongada, mais anabólica, depois a encurtada, menos anabólica, e por fim, o movimento completo. Então a ordem é longo, curto, completo. Acho mais inteligente fazer curto, completo e depois longo. Faço 7 roscas sentado primeiro, treinando a metade superior encurtada. Dá para fazer em pé, mas sentado padroniza o movimento e fica mais interessante. Depois levanto, faço 7 roscas completas e termino com 7 na metade inferior. Assim fica mais fácil conforme o bíceps cansa, e você termina com parciais alongadas.
Nem sempre paro no fim, mas exatamente 7 repetições no final. Continuo até não conseguir chegar nem na metade. Se fizer 21 S do jeito antigo, é nível C alto. Do jeito novo, pode ser nível A baixo. Beleza, vamos classificar exercícios de cabo. A rosca de cabo padrão é boa, mas não ótima. Com braços ao lado, não há grande pré-alongamento do bíceps. Ainda faço às vezes, pela tensão uniforme. Merece nível A baixo. Mas virar de costas para o cabo melhora o perfil de tensão. Braços atrás dão máximo alongamento e tensão uniforme. Cabo na altura da mão, 2 passos à frente, rosca com 2 braços. Agora, se você não tem uma máquina de cabo duplo, pode sempre fazer um braço. Se quer aumentar o pico do bíceps, não pule este exercício. A cabeça longa terá muito alongamento e tensão. Não é meu exercício número 1 para o pico. Falarei sobre isso em breve, mas o curl de cabo bayesiano de costas está no nível S. Claro que está. É incrível. Certo, esta é uma variação estranha do curl de cabo bayesiano, que tenho experimentado recentemente. Ainda não tem nome, então aceito sugestões nos comentários. O legal é que você consegue um ângulo de 90 graus entre o cabo e o antebraço com o bíceps esticado. Isso dá tensão máxima nos bíceps quando estão na posição mais alongada. Eram estranhos no início, mas ao ajustar a altura do cabo, ficaram ótimos. Honestamente, sinto que são nível S, mas como só os uso há 1 mês, não quero exagerar tão cedo, então vou deixá-los no nível A por enquanto. Surpreendentemente, não há estudos sobre trapaça ou forma estrita no crescimento muscular. Planejo ajudar a conduzir esse estudo em breve. Por hora, vejo méritos em ambos, se a trapaça não for extrema. Com impulso, você ergue mais peso e controla na fase negativa anabólica. Isso pode surpreender alguns, mas acho que uma rosca trapaceada bem feita pode ser ótima para o crescimento do bíceps e pode ensinar algumas pessoas que são muito rígidas com a forma a se esforçarem mais. Eu definitivamente não recomendaria para iniciantes, mas como um praticante experiente, desde que você controle a fase negativa e mantenha a trapaça sob controle, eu os colocaria na parte inferior está no extremo oposto do espectro. Aqui, mantém-se técnica rígida, apoiando na parede em 3 pontos: glúteos, costas e cabeça. A vantagem teórica é direcionar toda a tensão da barra para os bíceps. Diferente da rosca com impulso, não há perda de tensão nos quadris ou lombar. Com roscas estritas, mais peso ou repetições significa bíceps mais fortes e provavelmente maiores. Suspeito que roscas estritas sejam melhores, mas sem estudos, é difícil ter certeza. E sinceramente, poderia ser de qualquer jeito. Então vou manter as roscas estritas no nível A por enquanto. Agora, as roscas martelo são realmente interessantes. Ao usar pegada neutra com o polegar para cima, você tira o bíceps da supinação. Isso significa que o bíceps será menos ativo em rosca martelo que na rosca padrão. Porém, lembre-se do grande músculo sob o bíceps, o braquial, muito ativo na rosca martelo. Isso porque ele só dobra o cotovelo. Não pode contribuir para a supinação. Então, na rosca martelo, você desvia a tensão do bíceps para o braquial. Como o braquial empurra o bíceps para cima, isso melhora a aparência do pico do bíceps. Por sua capacidade de trabalhar o braquial, considero o melhor exercício para pico do bíceps. Claro, não dá para mudar a estrutura genética do seu bíceps, e não há ciência concreta sobre isso, mas faz sentido para mim que ao aumentar seu braquial, a forma do seu bíceps deve ficar mais definida, mesmo que só um pouco. Claro, rosca martelo tem o mesmo problema de tensão que todos os exercícios em pé com peso livre, então não é bom o suficiente para o nível S, mas certamente pertence ao nível A. Se fizer a rosca martelo apoiado num banco Scott, melhora instantaneamente o perfil de resistência. Então rosca Scott com pegada neutra vai para o nível S. Rosca Zottman inversa é fazer rosca martelo na subida e rosca supinada na descida. Isso dá vantagem da rosca martelo na subida para o braquial e da rosca supinada na descida para o bíceps. Também pode sobrecarregar o bíceps na descida com mais peso, já que geralmente levanta-se mais com pegada neutra. Como o bíceps é mais forte na descida, acho que é uma combinação inteligente. Rosca Zottman inversa vai para o alto do nível A. Se tivesse que escolher o melhor exercício, seria a rosca bayesiana no cabo de costas. Acho que a rosca Scott, a 45 graus, seria um próximo segundo, e ambos deveriam estar na sua rotina de bíceps. E o pior de todos seria a rosca garçom.